Ei, primeira série, tudo bem com vocês? Vou disponibilizar agora a vídeo aula com o assunto que nós havíamos falado, né? E já introduzido, dado uma ideia lá na nossa aula online. Tranquilo? Então vamos comigo, que tem química na área aí. Galera, eu quero que vocês vejam esse vídeo com muita calma, com muita atenção. Depois eu quero que vocês vão no livro ler esse conteúdo no livro, tá marcado aqui direitinho para vocês, é o capítulo 7. A gente vai falar nessa primeira videoaula sobre os processos de separação de mistura heterogênea. Lá no livro didático começa na página 86. Então vocês vão ler, buscar aquilo que a gente está conversando aqui no livro, ler, grifar o que foi importante para antes de fazer as atividades que eu vou marcar, tá? É mais teórico, é bem simples, tudo isso que a gente vai conversar aqui, tudo bem? Então, olha só, nós já havíamos falado sobre tipos de mistura, homogênea, uma fase, heterogênea, mais de uma fase, bifásico, trifásicos, polifásicos, como por exemplo aqui, ó, a gente tem areia, água e óleo. Eu tenho um sistema heterogêneo de 3 fases. Tranquilo? Agora, daí eu consigo separar esses componentes. Eu tenho 3 fases, cada fase representa um componente: o óleo, a água e a areia. Eu consigo separá-los, deixar o óleo em um recipiente, a água no outro e a areia no outro? Consegue, se você aplicar a técnica correta, tá? Quando a gente vai olhar uma mistura e decidir qual o método de separação que a gente vai aplicar ali, primeira coisa que a gente precisa observar: a mistura é homogênea ou ela é heterogênea? Ah, é heterogênea. Ela é heterogênea entre um sólido, entre sólidos e líquidos, como no caso desse exemplozinho aqui, né? Eu tenho 2 líquidos e um sólido, porque para cada situação eu tenho um método mais apropriado. Então a gente nunca pensa assim, eu consigo separar por esse processo? Não. Qual é o método mais eficaz e mais eficiente que me permite separar esses componentes? Qual é o método que vai ser mais rápido e vai separar de forma mais precisa aqueles componentes? Nesse primeira videoaula aqui, nós vamos falar de todos os processos heterogêneos, para separar misturas heterogêneas. São processos que nós chamamos de processos mecânicos. Na próxima videoaula, nós vamos falar dos homogêneos. Tranquilo? Então, vamos embora lá. Olha só, galera, os processos de separação de mistura heterogênea depende do tipo de mistura que eu tenho. Eu tenho heterogêneos entre sólidos, heterogêneo entre sólido e líquido, e heterogêneo entre líquido e líquido. Primeiro, para a gente começar, nós vamos começar aqui falando dos processos para separar a mistura heterogênea do tipo sólido-sólido. Então, todos esses processos aqui são para separar misturas heterogêneas entre 2 sólidos, mas cada uma vai ter um caso particular, tá? Uma característica específica para a gente saber qual processo que a gente aplica. O primeiro processo aí que nós vamos falar é a tamização ou peneiração. O que é a tamização ou a peneiração? Ela é usada para separar mistura entre 2 sólidos, onde um sólido tem a partícula maior e o outro sólido tem a partícula menor. Um exemplo disso aqui é o que os pedreiros fazem para separar as pedras da areia, né? Antes de fazer a massa, antes de misturar a areia com o cimento para formar o concreto, para começar, para utilizar na construção de uma casa, o pedreiro ele passa a areia por uma peneira. Por quê? Para tirar as pedras, porque essas pedras, esses cascalhos podem comprometer a qualidade do meu concreto. Então, a primeira coisa que eles fazem é um processo de tamização ou peneiração. A areia, que tem a partícula menorzinha, passa pela peneira, as pedras que têm partículas maiores ficam retidas na peneira. Às vezes também a gente usa isso em casa para passar um trigo, para tirar alguma pedrinha que possa ter nesse trigo antes de fazer um bolo, tá? Então, o processo de utiliza uma peneira. Quando que eu vou usar a tamização ou peneiração? Quando eu tiver misturas heterogêneas entre sólidos, aonde eu tenho uma partícula maior e um componente com partícula menor. O próximo processo é a catação. Catação vem de catar, de escolher mesmo. É o que a gente faz com o feijão, por exemplo, antes de colocá-lo para cozinhar.
Então a gente vai tirando as pedrinhas, escolhendo. Então quando que a gente usa a catação? Quando eu tenho dois sólidos heterogêneos e as duas partículas são grandes, que eu posso retirá-las, separá-las, utilizando uma mão, a mão mesmo ou uma pinça. Um exemplo de catação também é quando algumas companhias, né, que trabalham com materiais reciclável, precisa separar os tipos de materiais. Então, eles separam plástico para um lado, metal para o outro, vidro para o outro, né, para depois encaminhá-los para o processo mais adequado para reutilização desses recicláveis. Tranquilo? Um próximo processo de separação de mistura aí entre sólidos é a separação magnética, que também pode ser chamada de imantação. A separação magnética também é entre dois sólidos, porém um desses sólidos apresentam atração magnética. O que significa isso? Ter atração magnética significa que ele pode ser atraído por um ímã. Tá vendo? É utilizado quando um dos componentes apresenta propriedade magnética. A gente pode usar um ímã para poder separar. Tá vendo um exemplo aí? Limalha de ferro, que é uns pedacinhos de ferro. E areia, por exemplo, né? A gente passa o ímã, aquele que tem atração magnética, se cola aí no ímã. Tranquilo? O próximo é a ventilação. A ventilação, ela é utilizada uma corrente de vento. Então, a gente utiliza uma corrente de vento para separar os meus componentes. Então, eu tenho dois sólidos. Um sólido é mais leve e o outro é mais pesado. Eles possuem densidades diferentes. E aí, eu uso uma corrente de vento para arrastar aquele componente de menor densidade, aquele componente mais leve. Por exemplo, quando a gente está separando o amendoim da casca, a gente coloca o amendoim para poder torrar, depois esfrega, solta a casquinha dele e faz o quê? Sopra. O sopro é uma corrente de vento e a casca do amendoim, por ter densidade menor, é arrastada, é retirada da mistura através dessa corrente de vento. Bem simples, tá vendo? O próximo aí é a levigação. A levigação é muito semelhante a ventilação, porque eu também tenho um material de maior densidade e um material de menor densidade. Porém, aquele material mais leve, de menor densidade, ao invés de ser arrastado por uma corrente de vento, ele vai ser arrastado por uma corrente de água. Então, separação onde um dos componentes é facilmente arrastado por um líquido, enquanto o outro não é. Tá? A gente fala água porque é o mais comum, mas é qualquer líquido. É o caso do ouro nos garimpos, que normalmente é encontrado junto com uma porção de terra ou areia. Então, o que os garimpeiros fazem? Os garimpeiros passam uma corrente de água por aquela mistura e a corrente de água leva a areia, deixando apenas as pepitas aonde eles vão analisar se é ouro ou não. Para isso, eles podem utilizar uma bateia, que é esse estilo, como se fosse uma baciazinha, né? Mas tem um nome específico chamado de bateia. Então, aqui, ó, tá vendo? Eles passam a água e a água retira, leva o barro, a areia, aquilo que é mais leve, deixando as pepitas que são mais pesadinhas. Um outro exemplo de levigação é quando a gente lava uma louça, por exemplo. A gente passa o sabão num prato e ali eu tenho o sabão e o prato. O sabão é mais leve. E a gente pega aquele prato e enfia debaixo da torneira, o sabão, por ser mais leve, quando a água passa, ela leva, ela arrasta o sabão, deixando o prato limpo. São exemplos aí de levigação. O nosso próximo exemplo é a dissolução fracionada. Dissolução tem a ver com dissolver. Fracionada, porque eu tenho dois componentes e apenas um vai dissolver. Então, esse processo de separação, ele é baseado na diferença de solubilidade de sólidos em líquidos. Tá? Por exemplo, aqui, ó, açúcar e areia. A açúcar e areia, se eu quero separar açúcar da areia, o que eu faço? Eu adiciono água. Ao adicionar água, olha, o açúcar dissolve na água, a areia não. Tá vendo? Então, ao fazer esse processo, a gente vai ter a água com o açúcar e a areia. E aí a gente passa essa mistura por um processo de filtração, a gente tira a areia e a água e o açúcar é um processo homogêneo. A gente vai ver como que a gente faz para separar processo homogêneo na nossa próxima aula. O próximo aí é a sedimentação fracionada, que também pode ser chamada de flotação. A sedimentação fracionada ela é baseada agora na diferença de densidade dos sólidos em relação a um líquido. Galera, aguenta a mão aí, que o meu computador tá descarregando, eu vou pegar o carregador. A aula é assim, né, galera? Pera aí, só um minutinho.
né, gente? Para não perder tudo aquilo que a gente já falou até agora. Vamos lá. Galera, o que acontece? Quando a gente fala em sedimentação fracionada ou flotação, eu vou utilizar a diferença de densidade dos meus sólidos. Então, eu posso adicionar um líquido ali dentro, desde que um daqueles sólidos seja mais denso que o líquido, que aí ele fica embaixo, e o outro menos denso que o líquido, e aí ele fica em cima. Eu posso usar também bolha de ar. A gente adiciona gás dentro do sistema, e aí um daqueles componentes vai ser menos denso que o gás e o outro mais denso do que aquelas bolhas de ar que é adicionado dentro do meu sistema. Então, olha só, a sedimentação fracionada consiste em adicionar um líquido ou bolha de ar ao meio, o que faz com que as partículas menos densas flutuem e as mais densas afundam. Um exemplo aí é a serragem e a areia, olha. A serragem são aqueles pozinhos de madeira, né, bem fininho, e areia. Eu quero separar esses dois, o que eu faço? Eu adiciono água. Ao adicionar água, olha o que vai acontecer. A serragem é menos densa, vai para cima, e a areia é mais densa que a água vai para baixo. Tranquilo? Galera, esse processo de sedimentação fracionada, ele é muito usado aí na mineração. Então, eu deixei aqui, olha, tá vendo? Um exemplozinho, um portal. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a aplicação desse processo na mineração, é só entrar nesse sitezinho aqui, ó. Aqui é uma máquina, como se a gente estivesse mostrando por dentro dessa máquina aqui, aonde mostra adicionando bolhas de ar no sistema, e aí, olha só, as partículas de minério, elas colam na bolha e vão para a superfície, aonde eles podem ser retirados, e esse minério, posteriormente, né, levado para a mineradora e transformado aí em barras de ferro, enfim. É bem interessante esse processo aqui, tá bom? Se alguém tiver curiosidade, olha aí a flotação, a utilização da flotação, né, dentro da mineração. Galera, agora a gente vai falar dos processos de separação utilizados para separar a mistura heterogênea do tipo sólido e líquido. Agora eu já tenho um sólido e um líquido. Lembra no exemplo anterior, quando a gente falava lá do açúcar e da areia? O que nós fizemos? Adicionamos água, o açúcar dissolveu na água e ficou a areia. Eu passei a ter ali 3 componentes, porém 2 fases. Eu tenho o açúcar e a água homogêneo formando uma fase e a areia formando outra fase. A areia sólida, tá? E o açúcar e o açúcar com a água é líquido. Então eu tenho uma mistura entre um sólido e um líquido. Qual que é o processo mais adequado para poder separar essa mistura agora? Tirar essa areia dessa água com açúcar. O que a gente poderia utilizar aí? O processo mais utilizado é a filtração. Tá? A filtração é passar aquele processo por um filtro. É o que a gente faz em casa com o café, por exemplo. Né? A gente coloca o pó lá na água, depois vira aquele pó com aquela água num filtro. O filtro tem as partículas bem fininhas e né, os poros bem fininhos e ele consegue reter o sólido. Então, no caso do exemplo anterior, a água e o açúcar dissolvido vão passar pelo filtro e a areia vai ficar retida no filtro. Então, a gente já separou um componente, que é a areia. A água e o açúcar é mistura homogênea. A gente vai falar desses processos um pouquinho mais pra frente, tá? Mas a gente pode associar aqui, olha, a confecção de um café na nossa casa. Existe também um processo de filtração envolvendo sólido e gás, que é o que ocorre, por exemplo, nos aspiradores de pó. O aspirador de pó, ele puxa o ar com as partículas de poeira, por exemplo, de sujeira. Dentro dele tem um filtro. Esse filtro retém aquele sólido e o gás é liberado pela parte de trás do aspirador. Pode ver que o aspirador, ele sai um ventinho, né, no final dele, que é o ar que está sendo sugado aqui, sendo liberado no final após a passagem por um filtro. Então, a filtração pode ser associado a um sólido gás e a um sólido líquido.
Tranquilo? Um outro exemplo é a decantação. Se a gente pega uma água com barro, decantar, gente, é esperar, é assentar, é ir para o fundo. Então, aqui, por exemplo, a gente pega uma água barrenta e deixa o barro é sólido, a água é líquida. Se a gente deixa ele em repouso, o sólido, que é mais denso, no caso o barro, vai vir todo para o fundo. Então, ele separou. Tá vendo aqui? Não é o processo mais adequado para separar sólido de líquido. Tá? O mais adequado é a filtração. Mas em algumas situações, como a água com barro, por exemplo, primeiro a gente vai ter que deixar decantar e depois passar para a filtração. Porque senão, se ela tivesse as partículas de barro tiverem soltas assim, ó, pode ocorrer que alguma possa vir a passar pelo filtro. Uma outra forma também é a centrifugação. Galera, a centrifugação, ela é a decantação acelerada. O sangue, por exemplo, é formado por umas partículas sólidas e líquidas. Quando a gente vai fazer um exame lá no laboratório de análises clínicas, às vezes eles precisam usar só a parte sólida do sangue, às vezes só a parte líquida do sangue para fazer aquele exame específico. Se ele for deixar aquele tubinho quietinho lá para decantar, igual aconteceu aqui, ó, na água com barro, o que vai acontecer? Às vezes pode demorar dias para a decantação acontecer. E às vezes a gente precisa do resultado daquele exame em questão de horas, se for uma emergência, por exemplo. Então o que eles fazem? Eles usam uma máquina chamada centrífuga que acelera, utilizando aí a gravidade, para poder, através dessa agitação, dessa aceleração, ele provoca a decantação mais rápido. Então a centrifugação nada mais é do que uma decantação acelerada. E o exemplo mais comum aí é o sangue dentro dos laboratórios de análises clínicas. Tranquilo, galera? Agora, um outro processo que a gente vai trabalhar aí é a floculação. A floculação, ele é um processo muito usado no tratamento da água. Lá na água existem partículas sólidas que são muito pequenininhas e eu não consigo tirar essas partículas por filtração. Por serem muito pequenas, elas passam pelo filtro. Então eles adicionam nessa mistura um agente que nós chamamos de agente floculante. No tratamento de água, esse agente floculante é chamado de sulfato de alumínio. Esse sulfato de alumínio, ele faz com que as partículas pequenininhas se juntem, formando partículas maiores. E essas partículas maiores, posteriormente, podem ser retiradas através de um filtro. Então, lá no tratamento de água, primeiro a gente faz a floculação, depois a gente faz a filtração. Então, a floculação é exatamente isso. Olha, a gente vai adicionar, olha aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu tenho aqui, ó, a água suja, adiciono o agente floculante, tá vendo? Olha, as partículas tá toda dissolvida, toda misturada na água. E elas são muito pequenininhas. Se eu pegar essa água do jeito que tá aqui e passar por um filtro, não vai adiantar nada. Então, o que eles fazem? Adiciona o agente floculante, aquelas partículas menores, tá vendo? Aqui é um tanque num tratamento de água. Aquelas partículas pequenininhas vão se juntar e olha aqui, ó, vão formar partículas maiores, ó, partículas maiores. Essas partículas maiores tendem a ir para o fundo. Ou ir para cima, dependendo da densidade. Aí vai depender do tipo de sujeira que tem na água, né? E aí elas podem ser tiradas posteriormente por filtração. Isso aqui é muito usado também, galera, no tratamento de piscina. Quem tem água da piscina, né? Quem tem piscina em casa, de vez em quando precisa fazer esse processo. Adiciona um pozinho, que é o agente floculante, e a sujeira que aparentemente está dissolvida na água, as partículas sólidas, elas se juntam formando partículas maiores, depois eles vão com a peneirinha e tira. Então a floculação é muito usada aí no tratamento de água de piscina. Tranquilo? Então bora para a próxima aí. Agora nós vamos falar dos processos heterogêneos do tipo líquido-líquido. Aqui, galera, a decantação que a gente havia falado lá nos slides anteriores, ela é mais usada aqui para separar misturas do tipo líquido-líquido, tá bom? A decantação, então, vem da palavra, a palavra tem origem no latim e significa verter sobre, né? Ou seja, separar, subir. Serve para separar misturas heterogêneas de um sólido em um líquido, como nós vimos anteriormente, e principalmente entre dois líquidos immiscíveis. Immiscíveis significa que não dissolve, tipo água e óleo. Então, qual que é o processo indicado para separar água e óleo? Decantação. Tranquilo? Então, olha só, um exemplo aqui.
Se a gente usar a decantação aqui, ó, primeiro a gente vai deixar a água com barro, lembra que nós falamos lá? Ela vai sedimentar, ela vai decantar, ela vai ir pro fundo, e aí a gente pode usar, olha só, uma um bastãozinho aqui para escorrer a água para um outro recipiente e deixar o barro em um recipiente e a água no outro. Ou a gente pode usar, depois que sofrer a sedimentação aqui, ó, um processo que nós chamamos de sinfonação. A gente coloca uma espécie de tecido, filtro, ou até mesmo uma espécie de canudinho em um recipiente e no outro recipiente. Só que para fazer essa informação, os meus recipientes precisam estar em níveis diferentes. Aonde a água está, tem que estar no nível mais alto. Para onde ela vai passar, para onde o líquido vai passar, tem que estar num nível mais baixo. Aí o líquido passa por esse material daqui para cá, o sólido fica aqui. Tranquilo? Mas a decantação, galera, é mais associada a esse material aqui, ó. Esse material é chamado de funil de decantação. É o que a gente usa em laboratório, por exemplo, para poder separar água de óleo. Ele pode ser chamado de funil de decantação, ampola de decantação, funil de bromo. Ele pode receber vários nomezinhos aí. A gente coloca aqui dentro a mistura de água e óleo, deixa em repouso, ele vai decantar, ele vai separar. O óleo tem densidade menor, fica em cima, a água tem densidade maior, fica embaixo. Ele tem uma torneirinha aqui, tá vendo? Aqui assim, mais ou menos, ele tem uma torneirinha. A gente consegue controlar o gotejamento dessa torneirinha. Então a gente vai abrir a torneirinha, a água vai descer. Quando a água já estiver quase terminando, a gente diminui e deixa gotejar. A gente consegue perceber quando cair a última gota de água. Caiu a última gota de água, a gente fecha a torneira. Tira esse bekerzinho, né? Esse copinho daqui, coloca o outro e aí desce o óleo. Tranquilo? Então, todas as vezes que falar de mistura entre dois líquidos, associem a decantação, tá bom? Agora é a vez de vocês. Agora, gente, eu deixei para vocês aí, marquei alguns exercícios do livro para vocês trabalharem. Por enquanto, a gente está falando de processos heterogêneos, tá bom? Como eu falei com vocês, eu quero que vocês vejam essa aula, anotem as dúvidas no caderno, leiam o livro, leiam lá o material, grifem aquilo que achar importante. Fez isso? Passa para as atividades. Tranquilo? Um beijo para vocês. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.